Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 9 erros que vocês precisam parar de cometer quando falam inglês. Meu nome é Isabela Vida e esse é o Ajuda Meu Inglês. O primeiro erro que eu escuto bastante é o uso errado do verbo to be. Toda vez que a gente fala you, sendo você ou vocês, a gente vai usar o verbo to be are. You are. Você pode estar falando para uma pessoa ou para 500 pessoas, vai ser you are. Exemplo em frase: You are my best friend. Você é minha melhor amiga. You are my best friend. Mesmo falando para uma pessoa só, a gente vai usar you are, ok? Nunca falem you is. You is é completamente errado, muito feio, então o certo é you are. O segundo erro que a gente comete muito é usar o have, o verbo to have, como existir, tá? Porque em português a gente fala, por exemplo, tem 3 banheiros na minha casa. Então a gente pensa que a lógica é have 3 bathrooms in my house. Have 3 bathrooms in my house. Mas não é. Em inglês, essa ideia de existir, existem 3 banheiros na minha casa, a gente usa o there is, quando é singular, e o there are, quando é plural. Por exemplo, there is 1 kitchen in my house. There are 3 bathrooms in my house. Então, se for singular, there is. Se for plural, there are. É a mesma coisa para negativa. There isn't a swimming pool in my house. Não tem uma piscina na minha casa. There isn't a swimming pool in my house. Agora, negativa no plural. There aren't any gardens in my house. There aren't any gardens in my house. Não tem jardins na minha casa. Não tem jardins na minha casa. There aren't any gardens in my house. Então, there is, there are, there isn't, there aren't. Have a bedroom, have a bathroom in my house, nunca, tá? Porque o have ele é usado para possessão. E a casa não possui os quartos ou os banheiros. Os banheiros e os quartos existem na casa. Então, cuidado com esse have, ok? O próximo erro que é muito comum é falar peoples. Peoples. Geralmente, a gente usa person para singular, one person, e people já é plural, sem o S. One person, 2 people. People, sem o S. Então, o plural de person é people. Quando você fala peoples, você está falando de povos. Mas aí é um caso muito específico que geralmente a gente não usa. Não coloquem um S no final da palavra porque people já é plural. Beleza? Outro erro muito comum é de pronúncia. Quando a gente fala verbos no passado, a gente tem mania de falar o é. Por exemplo, essa palavra aqui, ó. Muitos alunos falam called. Called. Tá errado. O certo é called. Called. A letra E é muda. Called. Outro exemplo. Talked. Talked. Não é talked. Talked. Walked. Walked. Não é walked. Ok? Em maioria dos verbos, o é silencioso. Em alguns casos, ele é pronunciado. Por exemplo, needed. Needed. Como tem um D antes do é, needed. Ou então, por exemplo, marinated. Marinated. Se tiver um T antes do é, também é pronunciado. Mas a maioria dos verbos, a gente não fala o é antes do D. O próximo erro é um caso engraçado que aconteceu comigo quando eu morei fora, que eu espirrei e eles falam bless you, que seria o Deus te abençoe, né, o nosso saúde, e eles falaram bless you, e aí o que eu respondi? Amen, porque em português é saúde, amém. Eles bless you, aí eu falei amen, a pessoa ficou me olhando assim, hã? Amen? Aí eu falei, você falou bless you, eu falei amen. Aí a pessoa, não, quando a gente fala bless you, você responde thank you. Então, cuidado com o amen, porque eles vão te olhar esquisito, você vai ficar como doido. Bless you, thank you. Bless you, thank you. Bless you, amen, não. Beleza?
O próximo erro também é com o verbo to have. Em português, nós falamos eu tenho 25 anos de idade. Eu tenho. No inglês, não. No inglês, eles falam eu sou 25 anos velho. Digamos assim, traduzindo literalmente. Eu sou 25 anos velho. Então, eles não usam o verbo to have. Eles usam o verbo to be. Então, por exemplo, I am 25 years old. I am 25 years old. She is 27 years old. She is 27 years old. They are 45 years old. They are 45 years old. Nunca they have, she has, I have. A gente não usa o verbo to have para falar idade, beleza? O próximo erro também é um erro com verbo, que a gente usa o verbo conhecer. Porque a gente fala assim, eu conheço São Paulo, eu conheço Rio de Janeiro, eu conheço Nova York, eu conheço Porto Seguro. A gente fala eu conheço. Em inglês, eles usam o famoso verbo to be, que é a ideia de eu estive em São Paulo, eu estive no Rio de Janeiro. Então, quando você quer falar que você conhece algum lugar, você fala I have been to. I have been to. Por exemplo, I have been to São Paulo. I have been to Rio de Janeiro. Eu já estive em São Paulo, eu já estive no Rio de Janeiro, ok? Então, I, we, you, they have e she, he, it has. O próximo erro é quando a gente compara alguma coisa para falar que uma coisa é mais fácil que a outra. Essa questão da comparação é uma questão que eu vou entrar em vídeos mais pra frente, porque ela é um pouquinho mais complexa. Mas toda vez que você for falar que uma coisa é mais fácil que a outra, você troca o adjetivo. Ao invés de falar more easy, você vai falar easier, easier. Por exemplo, English is easier than math. English is easier than math. Você não vai falar English is more easy than math. Easier. Você troca o adjetivo porque é um adjetivo curto. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo explicando o comparativo, superlativo direitinho, tá? Porque vai ter que ser um vídeo só pra isso, beleza? E o último erro pra este vídeo é colocar vogais no final da frase, no final das palavras. Em português, a gente tem mania cantar o final da palavra. A gente fala, por exemplo, ô gente, e tem esse i no final. E acaba que a gente leva ele pro inglês. Tem muito aluno que fala, por exemplo, I think. Não, I think. Think. Termina no K, não tem um i depois. I think. Eu penso, I think. Thank you. Muito brasileiro fala thank you, thank you, thank you. Não, thank you, thank you, tá? Então prestem atenção nas palavras, porque no inglês elas terminam na letra que tem ali. Se é um K, vai terminar no K. Se é um E, vai terminar no E. A gente não estende a palavra igual a gente faz no português. Então pratiquem em casa, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante pro vídeo. Se inscreva no canal, tem vídeo novo toda quinta-feira. Me siga no Instagram, porque lá você pode me mandar sugestões do que você quer ver nos próximos vídeos. Inclusive me mandar uma sugestão de falar nomes de séries e fazer um vídeo sobre gírias, as diferenças entre as gírias dos Estados Unidos e da Inglaterra, por exemplo. E são vídeos que vão vir no futuro. Então você pode ir lá me mandar sua sugestão, me fazer perguntas, pode mandar DM, geralmente eu respondo rápido. E é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.